As estátuas Moai estão firmes e fortes há centenas de anos. Primeiro, as pessoas se esforçaram bastante para esculpir essas grandes esculturas. Depois, simplesmente pararam de fazê-las. Por que será? Vamos investigar esse mistério. A Ilha de Páscoa, localizada a pouco mais de 4.000 quilômetros do leste do Tahiti, possui uma área de cerca de 160 quilômetros quadrados. Até hoje, é uma das mais isoladas do mundo. Antes, era coberta por florestas cheias de árvores e samambaias diferentes. Mas quando os primeiros humanos chegaram, cerca de 400 anos depois de Cristo, o verde passou a desaparecer aos poucos. E no início dos anos 1250 depois de Cristo, as estátuas Moai começaram a surgir em todos os lugares dali. Elas eram feitas com diferentes tipos de rocha, cinzas vulcânicas prensadas, basalto, traquito e escória vermelha. Por ser uma ilha vulcânica, esses eram os únicos materiais disponíveis. E assim que os construtores concluíam seu trabalho, cobriam as esculturas com pedra pómez. Os rostos delas são diferentes, mas há algo em comum: as expressões fechadas e narizes largos. Os braços foram esculpidos junto ao corpo, algumas possuem chapéus em cima das cabeças. Há quase 900 estátuas espalhadas pela ilha, de tamanhos diferentes. A altura média é de 4 metros e as maiores chegam a ter 10 metros de altura e 82 toneladas de peso. Pelo fato de terem rostos diferentes, especula-se que sejam representações e homenagens a ancestrais, chefes e outras pessoas importantes que viveram na ilha. Mas sem qualquer evidência, fica praticamente impossível descobrir a verdadeira finalidade delas. Antes, elas ficavam lindamente dispostas pelo litoral, vigiando as pessoas nos acampamentos. As costas delas ficavam viradas para o mundo espiritual do mar. Quando os europeus descobriram esses monumentos, nos anos 1700, muitos já estavam caídos. E a construção deles havia parado muito antes disso. Foi necessário muito esforço para fazer essas esculturas. Artesãos profissionais passaram um bom tempo esculpindo lentamente as estátuas com ferramentas básicas. Uma equipe de até 6 pessoas trabalhava duro durante um ano inteiro para fazer apenas uma delas. Depois, era preciso transportá-la para um local especial na ilha, percorrendo uma distância de quase 18 quilômetros. Com a ajuda de datação por carbono, especialistas conseguiram descobrir que as estátuas começaram a surgir em 1250 d.C. E aí, de repente, em 1500 mais ou menos, o processo simplesmente parou. Os criadores dos monumentos largaram seus cinzéis onde os estavam usando. E só um quarto de todas as esculturas foram transportadas para onde deveriam ficar. Metade delas ainda continua na pedreira, enquanto outras foram abandonadas no chão, no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu na ilha e fez todos perderem o interesse pelas estátuas. Há muitas teorias sobre o que poderia ter acontecido e a maioria tem a ver com o desmatamento. Os moradores de Páscoa podem ter usado madeira para transportar as esculturas pelo local. Eles certamente fizeram isso com a ajuda de trenós e cordas, com troncos para rolar as obras ou com canoas para fazê-las flutuar. A mata começou a ficar desfalcada. As árvores levavam muito tempo para crescer e ratos comeram a maioria das sementes. As pessoas usavam madeira para muitas coisas e precisavam dela não só para atividades práticas, mas também para criar outras estátuas. Outro motivo que pode ter feito os moradores locais pararem de esculpir as esculturas foi a dedicação a outros projetos. Jardins especializados de pedra estavam se tornando cada vez mais comuns com o crescimento da população. Eles eram ótimos para o solo, mantendo-o aquecido e fertilizado ao mesmo tempo. Os habitantes gastaram muito tempo e esforço fazendo esses jardins de pedra, então tiveram que deixar a construção e deslocamento de estátuas de lado. Outra teoria sugere que as crenças do povo mudaram ao longo dos anos. Supõe-se que os moradores viam as obras como uma conexão com seus ancestrais, mas depois de algum tempo, rituais que mostravam força e resistência se tornaram mais populares. E com eles, os habitantes de Páscoa começaram a esculpir imagens relacionadas às aves marinhas, que se tornaram os principais animais de lá. As pessoas começaram a acreditar que estavam sendo cuidadas por seus ancestrais através dos pássaros e não das estátuas. Então, não fazia sentido continuar a construí-las. Qualquer uma dessas teorias pode ser verdadeira, mas o problema mesmo era que uma ilha tão pequena não conseguia comportar uma população em crescimento. Então, o que antes era um terreno exuberante, cheio de verde, se tornou uma paisagem desértica. Nos primeiros séculos, as pessoas se valiam dos recursos que a floresta fornecia, mas a agricultura ganhou mais importância após 1550, quando as florestas desapareceram. Tribos que antes trabalhavam juntas para construir monólitos fantásticos passaram a competir umas com as outras.
Durante essa disputa por território e recursos, as estátuas Moai foram derrubadas, pois as pessoas queriam reduzir sua importância. Ao longo dos séculos seguintes, todas as obras estavam no chão, mas nem todas propositalmente. Muitas caíram naturalmente após anos de abandono. Algumas até foram parar dentro do mar que cerca a ilha. E lá ficaram por um bom tempo. Mas essas últimas tiveram mais sorte. Foram reerguidas para serem admiradas por turistas do mundo todo. Se você resolver viajar para conhecer esse local isolado, provavelmente a primeira pergunta que vai se fazer não é como as estátuas foram feitas ou como foram transportadas. Sua dúvida será: como é que alguém conseguiu chegar neste fim de mundo? Foi um dos maiores feitos da história. Os polinésios fizeram coisas extraordinárias. Desde os anos 1500 a.C., esse povo velejador começou a explorar o mundo. Com as invenções marinhas mais avançadas de sua época, eles navegavam usando catamarãs e canoas, começando pelo sudeste da Ásia e habitando muito mais lugares ao longo do Pacífico. O local mais ao norte em que viveram foi o Havaí, em 900 a.C., e a extremidade sul habitada por eles foi a Nova Zelândia, em 1200 a.C. A jornada mais distante para o leste foi, claro, a Ilha de Páscoa. Em poucas centenas de anos, esses primeiros navegantes habitaram uma área de milhares de quilômetros quadrados. Eles simplesmente memorizavam onde estiveram antes e, assim, conseguiam navegar pelo oceano. Para isso, usavam uma vasta gama de técnicas. Assistiam ao sol nascer e se pôr durante o dia e se guiavam pelas estrelas à noite. Se estivesse nublado e os navegantes não conseguissem se orientar visualmente, usavam outros métodos brilhantes. Eles observavam os movimentos das correntes marítimas, os formatos das ondas e também a bioluminescência na água. Esses sinais os ajudavam a encontrar onde ilhas específicas estavam localizadas. Esses desbravadores até entendiam como os pedaços de terra e atóis ao longe causavam interferência no ar e no movimento marinho. As aves também lhes davam alguns sinais. Algumas migravam longas distâncias de uma ilha para outra, dando aos viajantes uma noção visual da rota que deveriam seguir. Outros tipos tinham horários específicos para se alimentar, então os marinheiros sabiam quando e onde elas caçavam e as seguiam. Os vikings certamente são famosos por suas habilidades de navegação, mas enquanto usavam uma bússola solar, os primeiros polinésios confiavam inteiramente no conhecimento que tinham da natureza e se deixavam guiar por ela. As habilidades deles eram tão avançadas que, em 1769, o capitão James Cook, um explorador inglês, até contratou um navegador polinésio devido a seu conhecimento profundo dos mares. Mas o mais surpreendente foi quando o homem desenhou um mapa de cabeça. Ele cobriu uma área de 3.200 quilômetros de extensão. Nessa região, havia 130 ilhas e o navegador conhecia 74 delas por nome. No começo da viagem, o capitão Cook não deu muito ouvidos aos conselhos do polinésio. Mas ao fim da jornada, estava impressionado e até reconheceu os polinésios como possivelmente a tribo mais distribuída na Terra. Vou levar você a um passeio por lugares cheios de mistério. Vamos lá, vai ser divertido. Nossa primeira parada é no Peru. As misteriosas ruínas da América do Sul, as linhas de Nazca, são marcas deixadas no deserto que levam o mesmo nome. Elas são chamadas de geoglifos e foram criadas entre 500 a.C. e 500 d.C. Como o deserto tem um clima estável, a maioria das linhas de Nazca ainda existe. O povo de Nazca as fez removendo a camada superior dos seixos e revelando o solo. A cor do solo muda de marrom avermelhado para cinza amarelado, então as linhas sempre parecem diferentes. A maioria dos geoglifos consiste em linhas simples e formas geométricas. Nos últimos anos, os drones ajudaram a explorar algumas novas imagens. Desenhos de animais e plantas chamaram a atenção dos arqueólogos. Eles encontraram imagens de uma aranha, de um macaco, um cachorro e um gato, além de figuras humanas e flores. Os estudiosos não sabem o propósito dessas figuras. Alguns dizem que, na cultura de Nazca, as pessoas atribuem um significado especial a esses desenhos. Então, eles provavelmente criaram essas formas para serem vistas pelas divindades no céu. A nossa próxima parada é o Buraco Azul de Belize, ou o Grande Buraco Azul, como turistas e mergulhadores o conhecem. Você sabia que esse lugar é o maior buraco do mar no mundo? Essa caverna marinha submergiu há 10.000 anos, quando a última grande idade do gelo terminou. Hoje, existem milhares de estalactites e estalagmites na área para explorar.
Tenha em mente que apenas mergulhadores experientes podem fazer novas descobertas nesse local. É tão profundo e complexo que um amador não seria capaz de cumprir essa tarefa. Esse lugar se tornou famoso em todo o mundo depois de 1971, quando o cientista Christian Lascaux visitou o lugar. Estamos agora em um dos locais subaquáticos mais misteriosos e inexplorados da Terra. Ok, eu não vou falar sobre lendas de navios desaparecidos e navios fantasmas, mas devo dizer que o Triângulo do Dragão tem uma reputação assustadora entre marinheiros e pilotos. É como o Triângulo das Bermudas do Oceano Pacífico. A localização exata do Triângulo do Dragão é controversa porque vários relatórios afirmam distâncias diferentes. A versão mais popular é que o triângulo está localizado perto da costa japonesa. É um dos cemitérios do diabo na Terra. Essas são áreas onde a atração das ondas eletromagnéticas do planeta é mais robusta do que em outros lugares. Pescadores japoneses desapareceram nessas águas. Aeronaves e navios modernos compartilham o mesmo destino. Aqui está um fato interessante para melhorar o seu humor. Em 2013, o novo jogo Tomb Raider foi lançado e ele acontece em uma ilha chamada Yamatai. Essa área era conhecida por tempestades hostis e navios desaparecidos. A ilha, de acordo com o jogo, fica ao sul do Japão. Vamos para outro lugar com uma reputação assustadora. Desta vez, é um habitat menor. Aqui está o Lago Natron, no norte da Tanzânia. Por que esse lago é tão perigoso? Para começar, é incrivelmente alcalino devido à proximidade de um vulcão. Isso o torna venenoso para a maioria dos animais. A água contém níveis muito altos de cianobactérias. Essas algas liberam um produto químico que é prejudicial aos organismos que a beberem. Essas águas podem calcificar pássaros e animais e transformá-los em versões mumificadas de si mesmos. Parece um pouco com a história da medusa. Esse lago é a parada final para a maioria dos animais, mas não para todos. Os flamingos, por exemplo, não são afetados pela alcalinidade da água. O lago é, na verdade, um dos poucos lugares onde eles se reproduzem e prosperam. Além da sua fama de transformar animais em pedra, o lago também é conhecido por sua cor única. A água às vezes fica vermelha devido às algas. Tem uma aparência incrível e parece algo de outro mundo. Essa mudança de cor também pode ser vista do espaço. Algumas empresas de turismo adicionaram o lago como destino nas viagens de safari. Mas é seguro chegar perto de um vulcão? O lago tem chuva durante todo o ano, mas ela evapora antes mesmo de atingir a superfície. Esse tipo de chuva é chamado de chuva fantasma. Como fica perto do deserto e de um vulcão, o lago é muito quente. A temperatura pode atingir 60 graus Celsius no verão. Portanto, alguns lugares são seguros para os seres humanos, mas a maior parte é uma zona proibida. Outro lugar que parece ser de outro planeta é a Caverna Movile, na Romênia. Até mesmo seu ar é diferente do ar da atmosfera externa. O nível de oxigênio é baixo em comparação com o ar livre. Além disso, tem um ecossistema único. Essa caverna ficou fechada por 5,5 milhões de anos. Ela não tem nenhum contato com o mundo exterior. Forneceu um lar para criaturas que não existem em nenhum outro lugar da Terra. A evolução dessas espécies acabou sendo diferente por viverem nessas condições limitadas e hostis. Por exemplo, a maioria dos habitantes da Caverna Movile nasce sem olhos, sua pele é quase translúcida e suas antenas são extra longas, para ajudá-los a se locomover na escuridão. A caverna é muito úmida e quente, tem cheiro de ovos podres. Nossa, graças a todos os gases de sulfeto e metano no lago abaixo da superfície da caverna. Como tantas espécies diferentes chegaram lá? Os cientistas não têm certeza. Elas podem ter chegado lá por acidente e ficado presas na caverna, ou estavam procurando habitats mais sulfurosos para viver depois que as mudanças climáticas no hemisfério norte fizeram com que o mar Mediterrâneo secasse. Outro lugar misterioso na nossa lista é a montanha Nemrut, na Turquia. Essa montanha tem um complexo de monumentos com templos e túmulos. Foi construído pelo falecido rei helenístico Antíoco. O Monte Nemrut tem estátuas do próprio rei, 2 leões, 2 águias, Zeus, Hércules e Apolo. As estátuas costumavam ser figuras em tamanho real. Variações sazonais e diárias de temperatura, vento, acúmulo de neve e exposição ao sol danificaram as estátuas. Além disso, essas impressionantes ruínas antigas estão localizadas dentro de uma zona de terremoto. Atualmente, a maioria das cabeças das estátuas ainda existe. Você pode vê-las espalhadas pelo local. Quando for lá, você será recebido por 5 estátuas de calcário sentadas. Esses monumentos são únicos devido à sua forma, à grande escala, ao material e ao design complexo.
A tecnologia usada para construir o túmulo e as estátuas é muito avançada e única para sua era. Imagine que você está caminhando nas montanhas e vê essas construções antigas do nada. Como você se sentiria? O próximo mistério é um fóssil com um padrão hexagonal, ou de 6 lados. Paleodictyon. Você pode encontrá-lo nas partes mais profundas dos oceanos. O ponto interessante aqui é que ninguém sabe quem é o artista. Paleodictyons parecem favos de mel. As abelhas estão fora dessa lista, já que não podem fazer colmeias debaixo d'água. Então, o que poderia produzir essas criações simétricas? Ainda não se sabe se eles são vestígios fósseis ou organismos independentes. Não há uma explicação certa para esse mistério de séculos. Você já ouviu falar da Floresta Torta? É uma floresta bizarra na Polônia. Mais de 400 pinheiros são torcidos em quase 90 graus no tronco. Não é de surpreender que esse lugar também seja famoso por histórias assustadoras. Ainda não sabemos que tipo de ferramenta ou técnica você teria que usar para fazer as árvores crescerem ou se dobrarem dessa maneira. Pode ser algo relacionado à própria natureza, como uma tempestade de neve. Ainda não há uma explicação clara para o que causou essa torção. Nossa parada final do dia é na Índia. Todos os anos, no templo Kamakya Devi, algo misterioso acontece. Durante 3 dias, o rio Brahmaputra, ao lado do templo, fica vermelho. As lendas explicam que é uma criação de Kamakya, profundamente respeitada pela população local, e o templo leva a seu nome. Mas pode não haver mistério ou teologia envolvidos. A geologia explica esse fato com os altos níveis de ferro do solo interagindo com o rio. Além disso, o sistema de cavernas subterrâneas também é rico em sulfeto de mercúrio. Você gostaria de visitar algum desses lugares misteriosos da nossa lista? Sabe aquela sensação de tentar resolver um mistério durante a vida inteira? Não? Bom, o detetive Anderson sabe. Durante quase 30 anos trabalhando para a polícia, ele solucionou muitos enigmas, prendeu centenas de ladrões e ajudou a salvar milhares de vidas. Há um grande número de casos resolvidos com sucesso no seu tempo de serviço. Aos 25 anos, ele pegou um ladrão que mudava de rosto com cirurgia plástica uma vez por ano. Quando Anderson tinha 30 anos, prisioneiros começaram a fugir de prisões em todo o mundo. O detetive resolveu este caso com sucesso. Aos 38 anos, ele descobriu a base secreta de uma ordem proibida na boca de um vulcão. Aos 50, ele conseguiu explicar todas as coisas mais inexplicáveis do mundo. Mas tinha algo que ele não conseguia resolver: os 2 mistérios dos anos 50. Casos de aviões desaparecidos. Todos esses anos, Anderson percorreu os detalhes desses quebra-cabeças. Infelizmente, ele era muito jovem quando essas histórias começaram. Tudo o que ele tinha era suposições e anotações. Hoje, ele teve uma ideia repentina. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que poderia finalmente resolver esse mistério. Mas para fazê-lo, era preciso mergulhar nessa história novamente. Então ele abriu o armário e pegou 2 revistas antigas com artigos detalhados sobre os acidentes. O primeiro aconteceu no verão de 1955, 1º de julho. O voo Pan AM 914 estava prestes a partir do aeroporto de Nova York com 61 pessoas a bordo. O modelo do avião era um Douglas DC-4. Diferia das aeronaves modernas, tendo hélices gigantes em vez de turbinas. Então todos os passageiros apertaram os cintos de segurança. O avião começou a taxiar pela pista, acelerou e decolou. Foi para o céu e saiu de vista. O seu destino era a Flórida. O tempo de voo deveria ser de 3 horas. Os serviços de despacho estavam observando o avião em seu radar quando, de repente, o Pan AM 914 desapareceu. O operador tentou entrar em contato com o piloto, mas não obteve resposta. Nova York relatou isso à Flórida, que afirmou também não ter contato com o avião. Normalmente, os pilotos notificam via rádio se um avião tem algum problema ou entra em uma tempestade, mas desta vez, nada. Depois de várias tentativas frustradas de estabelecer a conexão, foram realizadas operações de varredura em larga escala. A comunicação com o avião foi interrompida quando ele estava sobrevoando o Oceano Atlântico. Portanto, a companhia aérea teve que admitir que a aeronave caiu na água. Mas não havia provas dessa versão. Quando aviões caem dessa maneira, os socorristas encontram detritos flutuantes. Algumas partes da cabine ou bagagem sempre chegam à superfície. Dessa vez, nada foi encontrado. O avião não transmitiu nenhum sinal de socorro e não deixou vestígios do acidente. Parecia que simplesmente desaparecera no ar. As pessoas esqueceram esse desastre por 37 anos. E então, algo bizarro aconteceu. 1992, Venezuela, aeroporto de Caracas.
A torre de controle recebeu um sinal sobre uma aeronave desconhecida se aproximando. Era estranho porque não deveria estar lá. Não havia voos programados para aquele horário. O avião estava pousando. O despachante e o resto da equipe do aeroporto entenderam que havia algo de errado. O avião parecia velho, com hélices enormes em vez de turbinas. Após o pouso, o piloto entrou em contato com o aeroporto. "Onde estamos?" O despachante pediu que ele se identificasse. Alguns segundos depois, ele recebeu uma resposta. "Somos o voo Pan AM 914, partindo de Nova York para a Flórida, com uma tripulação de 4 pessoas e 50 passageiros a bordo." O operador não sabia o que deveria fazer. Ele e a equipe do aeroporto entenderam que tipo de avião estavam vendo. O que esse avião estava fazendo 37 anos depois e a quase 2.000 quilômetros de distância do seu destino? Depois de alguns segundos, o operador assustado ligou o microfone e disse: "É 9 de setembro de 1992, você sabe disso?" Uma longa pausa se seguiu. Então o piloto respondeu em pânico: "Ah não, Jimmy, onde estamos?" "Não, mantenha a distância, vamos embora." A equipe do aeroporto viu o piloto balançando as mãos, horrorizado pelo vidro. Então ele ligou os motores e levou o avião pela pista. O Pan AM 914 aumentou sua velocidade e decolou. O operador tentou impedi-lo, mas o piloto não respondeu. O avião desapareceu no céu e ninguém mais ouviu falar dele desde aquele dia. O detetive Anderson terminou de ler o artigo. Ele franziu a testa e olhou pela janela. Gotas de chuva estavam batendo no vidro. A tempestade do lado de fora retratou perfeitamente o que estava acontecendo em sua mente naquele momento. Ele parecia saber o que tinha acontecido com aquele avião. Todas as pistas estavam lá, bem na frente de seus olhos. Mas, para ter certeza, Anderson tinha que passar para o próximo caso. Era outro artigo datado de 1989. Aconteceu em 1954. O voo 513 da Santiago Airlines decolou do aeroporto da Alemanha Ocidental. O avião deveria pousar no Brasil em 18 horas. Eram 88 passageiros e 4 tripulantes. O avião se escondeu atrás das nuvens e desapareceu de todos os radares. Os controladores de tráfego aéreo tentaram entrar em contato com os pilotos, mas não receberam uma resposta. 18 horas depois, eles ligaram para o aeroporto do Brasil. Os operadores não conseguiram confirmar o pouso do avião e também não puderam entrar em contato com os pilotos. A operação de busca durou vários meses, mas nada foi encontrado, assim como no caso do Pan AM 914. O avião desapareceu do radar enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico. 2 anos depois, a operação de busca terminou e a Santiago Airlines encerrou suas atividades. 12 de outubro de 1989. Controladores de voo do aeroporto de Porto Alegre notaram um avião de passageiros que repentinamente surgiu em seu radar. Não respondeu às perguntas da equipe do aeroporto e apenas circulou sobre a base aérea. Depois de alguns minutos, o avião pousou e nada. Ninguém abriu a rampa. Os passageiros não saíram. Os pilotos não responderam. A aeronave estava em perfeitas condições. Um dos operadores percebeu que este era o voo desaparecido da Santiago Airlines 513, que era considerado perdido há 35 anos. A equipe do aeroporto se aproximou do avião e abriu as portas. O que eles viram lá os aterrorizou. A polícia, a equipe alfandegária, médicos, detetives e outros membros da equipe se reuniram ao redor da aeronave. Ninguém sabia o que fazer a seguir. Não havia nenhuma pessoa viva a bordo que pudesse dizer a verdade. O avião desapareceu em 1954 e apareceu 35 anos depois, em perfeitas condições, sem nenhum dano. Até agora, ninguém descobriu o que aconteceu. O detetive Anderson notou que as histórias eram muito semelhantes. O Pan AM 914 desapareceu em 1955. O Santiago Airlines 513 desapareceu em 1954. A diferença foi de quase 1 ano. Anderson coçou a cabeça e notou outro pequeno detalhe. Ambos os aviões desapareceram do radar no momento em que sobrevoavam o Oceano Atlântico. Há muitos mitos sobre navios fantasmas e fenômenos misteriosos relacionados ao Triângulo das Bermudas. O detetive Anderson conhecia essas histórias, mas esses 2 aviões desaparecidos o intrigavam. Ele olhou para os 2 artigos e entendeu tudo. Exatamente, a solução estava lá, bem diante dos olhos dele. Ambas as histórias foram escritas no mesmo jornal. Não havia nenhum operador de voo de verdade que tivesse se comunicado com os aviões. Nada se sabia sobre os passageiros. Nenhum jornal, exceto este, publicou notícias sobre essas aeronaves desaparecidas. Parecia que eles simplesmente pegaram a mesma história e mudaram as datas, locais e nomes dos voos.
Sim, o caso foi resolvido. Era tudo falso. A chuva parou. O detetive Anderson olhou pela janela e ouviu o som de um trem passando. Ele se lembrou de outra história estranha e falsa. Uma história sobre um trem fantasma. Aconteceu na Itália em 1911. 100 passageiros embarcaram no trem da empresa ferroviária Zanetti. Atravessou a pitoresca área montanhosa, entrou em um túnel de montanha e desapareceu. Ninguém mais tinha visto o trem desde então. Todos os passageiros sumiram, mas não por muito tempo. Eles apareceram no passado. Havia registros datados de 1845. Um médico desconhecido da cidade do México escreveu sobre cerca de 100 italianos que apareceram na cidade do nada. Eles estavam todos vestidos estranhamente e falavam sobre um trem misterioso. Esta foi uma história completamente inventada. Não havia provas ou registros sobre este trem e as pessoas que foram para o passado. Um barulho alto interrompeu seus pensamentos. O detetive Anderson atendeu o telefone. Ele estava ouvindo silenciosamente a pessoa do outro lado da linha. 1 minuto depois, ele respondeu. Sim, o detetive desligou o telefone. Era um novo mistério para ele. No deserto do Saara, os moradores notaram um enorme navio perdido no Pacífico Sul há 27 anos. Não havia tripulação a bordo, nem carga, nem bandeiras. Ninguém sabia como ele havia aparecido na areia, mas lama molhada se formou em torno dele devido à umidade. Parecia que o navio tinha acabado de se teletransportar da água para lá. Perfeito, sem invenções dessa vez. O detetive Anderson colocou o chapéu e saiu do escritório. Mas essa história é para outro vídeo. Muitos incidentes estranhos aconteceram no misterioso Vale de Raizo desde a década de 1950. As pessoas até passaram a compará-lo com um terrível Triângulo das Bermudas, mas eles são realmente tão parecidos? Tudo começou quando um avião desapareceu em circunstâncias que ninguém pode explicar ainda. O local foi vasculhado por todos os lados, mas nada parecia ter sobrado da aeronave. E adivinha? Ninguém recebeu nenhum pedido de socorro da equipe a bordo. E ainda por cima, no mesmo ano, um número considerável de turistas e moradores locais se perdeu no vale para nunca mais serem vistos. Falando no Triângulo das Bermudas, pode-se vincular sua história de origem a uma série de misteriosos desaparecimentos de navios e aeronaves, como o que aconteceu em 1945, quando 5 aviões e 14 pessoas a bordo desapareceram no local enquanto faziam exercícios de treinamento de rotina. Mesmo uma investigação completa não ajudou a definir a causa do incidente. E tem mais, entre 1945 e meados da década de 1980, outros 25 pequenos aviões sumiram ao passar pelo Triângulo das Bermudas e nunca mais foram vistos. E as equipes de busca não recuperaram uma única peça dessas aeronaves. O Triângulo das Bermudas não é o único trecho de água em que navios sumiram para sempre. No Oceano Pacífico, perto do Japão, existe uma complicada região que ganhou o apelido de Mar do Diabo. O mais conhecido de todos esses desaparecimentos é o de um navio de patrulha de pesca em 1953. A bordo estavam 31 tripulantes e cientistas que procuravam investigar uma ilha vulcânica recém-formada. O que aconteceu com a embarcação e todas as pessoas que estavam nela? Acho que nunca saberemos, já que nunca foram encontradas e literalmente não restaram vestígios para trás. Em 1911, um trem estava programado para partir de uma estação em Roma, na esperança de chegar à cidade de Milão. Nem é preciso dizer que nenhum dos 106 passageiros chegou ao destino e ninguém mais os viu. O que aconteceu com essas pessoas e com o trem? Realmente desapareceram para sempre? Há quem acredite que este não foi bem o caso. Antes de completar a viagem, o trem deveria passar por um longo túnel. Ele entrou, mas nunca saiu do outro lado. Nada sobrou dele e simplesmente parece que literalmente desapareceu no ar. Apenas 2 dos passageiros foram encontrados, mas eles estavam bastante indispostos na época e suas histórias não pareciam fazer muito sentido. Ambos relataram sobre uma névoa densa da qual simplesmente pularam, pois ficaram com muito medo. 15 anos depois, espalhou-se a história de um grupo de 104 italianos que apareceu na cidade do México, dizendo ter chegado de trem de Roma. Se isso já não é estranho o suficiente, este relato é de 1845, 66 anos antes da partida do trem do primeiro lugar. Claro, ninguém na época realmente levou essas pessoas a sério. Mas você não pode deixar de se perguntar, será que realmente viajaram no tempo pelo túnel romano ou é só mais um mito urbano?
O que acha? A Colônia Perdida é a história de um fenômeno estranho que aconteceu no final dos anos 1500. Um grupo de pessoas da Inglaterra mudou-se para uma colônia na ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. Mas logo eles perceberam que não tinham mantimentos suficientes. Para resolver isso, o líder da colônia decidiu voltar para a Inglaterra para buscar suprimentos. Por 3 anos, ele não conseguiu retornar. Quando finalmente voltou, ficou surpreso com o que sobrou. Nada. Toda a população da colônia havia desaparecido. A única lembrança do que havia ali era uma única palavra entalhada em uma árvore. Até hoje, ninguém sabe o que pode ter acontecido com as pessoas ou o que significa a palavra esculpida. Um farol sem operador? Você pode pensar que não pode ser verdade, mas ouça. As Ilhas Flannan ficam localizadas na parte noroeste da Escócia. Não há nada de especial nelas, já que não passam de um monte de pedras e grama. Mas há um famoso farol ali, escondendo um segredo obscuro. Em 1900, os 3 guardiões do local desapareceram misteriosamente para nunca mais serem vistos. Desde então, as ilhas foram completamente abandonadas. O farol passou a ser um desses com sistema automatizado na década de 1970. A lista de lugares onde as coisas desapareceram estaria incompleta sem esta misteriosa floresta localizada na Transilvânia, uma região da Romênia. E não tem nada a ver com o famoso Conde Drácula, se é isso que você está pensando. Chama-se Floresta Hoya e é um local que já teve sua parcela de fenômenos incomuns. Não apenas as pessoas desapareceram ali, mas outras ouviram todos os tipos de ruídos estranhos, de vozes femininas a sussurros. Há quem afirme ter viajado no tempo entre as árvores assustadoras da Floresta Hoya e diga que literalmente pulou algumas horas antes de voltar. A rodovia Yellowhead é um trecho de estrada localizado na Colômbia Britânica, no Canadá. Parte dela tem recebido muita atenção ao longo dos anos, a partir da década de 1960, por causa de alguns desaparecimentos misteriosos. Esses eventos lhe renderam o apelido de Rodovia das Lágrimas. Não há nenhuma explicação razoável do motivo de as pessoas continuarem desaparecendo ali. O mais impressionante é que, em sua maioria, eram mulheres jovens. Esta área triangular que se estende sobre o deserto e as montanhas de Sierra Nevada, no estado de Nevada, recebeu bastante atenção devido a um desaparecimento ocorrido em 2007. Um marinheiro, aviador e aventureiro batedor de recordes chamado Steve Fawcett voou para lá em um pequeno avião e então desapareceu. Ele foi procurado intensamente por meses, mas não foi encontrado nenhum vestígio dele ou da aeronave. Um ano depois, o mistério do paradeiro de Fawcett foi finalmente resolvido quando um alpinista encontrou os documentos dele e, mais tarde, uma equipe de busca achou os destroços do avião. O Parque Nacional de Yosemite é um dos resorts naturais mais visitados do mundo e guarda alguns segredos obscuros. Apesar de sua beleza e abundância de vida selvagem, 45 pessoas desapareceram ali. Ninguém sabe o que aconteceu com elas. Talvez devêssemos perguntar aos ursos locais, eles podem saber de alguma coisa. Existem até histórias de gente que sumiu de uma região do parque para surgir em um local completamente diferente, com algumas de suas roupas faltando, pode? Isso não impediu que mais de 3 milhões de turistas que visitam o parque todos os anos passeassem pelo local. Sempre que um navio afunda, você esperaria pelo menos encontrar pedaços dele no fundo do mar, certo? Bem, não se estiver viajando pelo Lago Superior. Ele fica na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá e ficou famoso pelo grande número de navios que desapareceram. Pode ter algo a ver com os ventos das tempestades, é claro, mas isso não explica porque alguns navios simplesmente desaparecem completamente sem que um único pedaço deles tenha sido encontrado, nem mesmo no fundo do lago. Ainda assim, há grande visitação de turistas todos os anos. Eles vão para mergulhar e ver os restos de algumas das embarcações que ainda estão ali. No fundo do lago ainda tem o que restou do famoso SS Edmund Fitzgerald. Quando partiu no dia 7 de junho de 1958, ele era o maior navio dos Grandes Lagos da América do Norte e, até hoje, continua sendo o maior a afundar na área. Assim como outros eventos, a causa exata do naufrágio permanece um mistério. Os fungos estão por toda parte. Você pode ver mofo em um limão velho em sua geladeira. É um fungo.
E pode notar alguns deles no colchão e nos azulejos do banheiro. Pode haver vários milhões de espécies no mundo, e a maioria é inexplorada. Dos que existem entre nós, alguns são bastante inofensivos, como os que aparecem no canto escuro da sua geladeira. E outros são capazes de transformar uma criatura viva em um zumbi. E não se trata de um filme, mas da realidade. Vamos visitar uma floresta tropical para ver como o Cordyceps transforma a vida de alguns insetos em um pesadelo. Um minúsculo esporo de fungo, quase invisível, flutua no ar e pousa nas costas da formiga. Ela não percebe nada e trabalha o dia todo para o bem da colônia. Enquanto isso, o esporo penetra no corpo dela. Alguns dias depois, o comportamento da pobrezinha fica estranho. Ela treme, dorme mal e não come o suficiente. As outras veem isso como uma ameaça, então a expulsam do formigueiro. Mas a infectada nem pensa em voltar, porque não consegue mais controlar sua vida. O fungo se multiplica dentro dela, se espalha por todo o corpo através do sangue, captura lentamente todo o sistema nervoso, começa a controlar os músculos e afeta o cérebro. O Cordyceps muda o comportamento da formiga e faz com que ela se mova na direção que ele quer, contra a própria vontade. Neste ponto, o animal se transforma em um zumbi. Então vagueia sozinho pela floresta e procura algum lugar alto. Pode ser uma folha de grama, uma planta ou um arbusto. Em seguida, escala a uma altura de 25 centímetros e agarra firmemente o caule com sua mandíbula. Nada pode removê-la de lá, porque ela não consegue mais relaxar essa parte do corpo. A formiga fica esperando lá por vários dias. Todo esse tempo, o fungo meio que se alimenta dela e cresce lentamente. E sai do animal por diferentes lados, se espalha em diferentes direções. Então, o parasita cresce, sai e libera milhares de pequenos esporos no ar. Eles voam por toda a floresta, caem na água, nas folhas, nos pelos dos animais ou no cabelo das pessoas que caminham na mata. Em quase todos esses lugares, não vivem muito, mas alguns encontrarão um hospedeiro. Outros podem entrar na área com formigas trabalhadoras. E quando algum pousar em alguma, tudo recomeçará. Agora imagine que esse monstrinho evolua e comece a atacar as pessoas. Os cientistas disseram que era algo impossível, pois a temperatura do corpo humano é muito alta para os fungos. Mas, afinal, todo o planeta está aquecendo gradativamente, certo? Assim, significa que eles se adaptarão ao calor. E quando isso acontecer, minúsculos esporos penetrarão no corpo humano através das orelhas, nariz e boca, e assim chegarão ao sangue. Lá, começarão a se reproduzir e a capturar o sistema nervoso. A pessoa terá febre e alucinações. Logo perderá a sanidade e desejará apenas uma coisa: compartilhar o fungo com mais gente. Se um deles pode fazer uma formiga se agarrar firmemente a uma folha com sua mandíbula, será capaz de controlar os músculos das pessoas e até mesmo de aumentar a força delas. Mas as infectadas não atacam outras. Elas vão subir nos telhados de edifícios ou árvores e adormecer para sempre. O fungo, entretanto, germina e libera os esporos. O vento os espalha por todo o mundo. Durante as primeiras semanas de infecção, enquanto os humanos ainda não estão preparados o suficiente, os fungos irão se espalhar rapidamente e tomarão conta do planeta. Quem sobreviver e conseguir evitar o contato se esconderá no subsolo e construirá bunkers. Primeiro, as máscaras de gás se tornarão mais valiosas que o ouro. Ainda assim, quando as pessoas perceberem que a sobrevivência da humanidade é mais importante do que os negócios, as máscaras se tornarão disponíveis. Por mais terrível que pareça, tudo isso é uma boa notícia, porque não será necessário fugir dos infectados e lutar com eles. Todas as cidades introduzirão zonas de quarentena. Os humanos viverão dentro de edifícios com poderosos sistemas de ventilação de ar e sairão apenas com máscaras de gás. Se perceberem que estão infectados, informarão calmamente a polícia e deixarão a cidade. Receberão suprimentos de comida e seus parentes e amigos terão permissão para ficar com eles em máscaras de gás até que os infectados adormeçam. Haverá fungos por toda parte nas ruas. Você verá como plantações colossais de cogumelos crescerão nos telhados e paredes dos edifícios. O ar parecerá enevoado devido à intensa concentração de esporos. Mas não será perigoso se você tiver uma máscara de gás.
o apocalipse zumbi será bem calmo e tranquilo. Mesmo assim, será difícil no mundo. Não por causa dos fungos, mas em razão das outras pessoas. Nem todas as cidades estarão em ordem. A anarquia reinará no planeta. Saqueadores e ladrões com máscaras de gás andarão pelas ruas. A comida vai ser muito difícil obter. A eletricidade nas cidades não funcionará 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas apenas durante algumas horas diárias. Porém, haverá esperança de um futuro brilhante no coração de cada um. Os cientistas trabalharão ativamente em uma vacina e a inventarão mais cedo ou mais tarde. Só que o fungo também irá evoluir. Talvez derrote a vacina. Então, as pessoas terão que criar uma nova cura. Além disso, ele tentará mudar para outros portadores, como pássaros, gado e quaisquer outros mamíferos. Imagine um cervo infectado com um grande fungo crescendo nos chifres. Os micro-organismos irão dominar o mundo e a população de grandes criaturas diminuirá. Eles se adaptarão à água por milhares de anos e começarão a infectar os peixes. E logo, todo o planeta se transformará em um cogumelo gigante. Ok, acalme-se. Isso não vai acontecer. E aqui está o motivo. O Cordyceps passou milhões de anos de evolução para se adaptar precisamente ao corpo frio de uma formiga. Nem mais, nem menos. As habilidades internas dele são projetadas apenas para infectar certos insetos que vivem nas proximidades. Por exemplo, o da Tailândia não pode infectar uma formiga em algum lugar de Los Angeles. Portanto, não se preocupe. Ele não se tornará capaz de atacar um humano de repente. Não há imediatismo na evolução. É um processo longo e desafiador. Sem contar que o fungo não tem motivos para mudar para portadores de sangue quente. Ele se sente bem no ambiente das formigas e não tem problemas para se multiplicar. Se elas desaparecerem como espécie e as pessoas começarem a viver ao lado dele, ele começará a evolução. Mas pode levar milhares ou até milhões de anos de mudanças genéticas. No entanto, não relaxe. Existe um tipo que reuniu todas as condições para ganhar a capacidade de infectar humanos. Chama-se Candida auris. Foi descoberto no Japão em 2009 e chocou os cientistas quando o encontraram dentro das pessoas. Biólogos disseram que ele pode evoluir devido ao aumento das temperaturas em algumas áreas. Alguns anos depois, foi encontrado em muitos países ao redor do globo. Medicamentos antifúngicos fazem pouco para ajudar contra ele. Os sintomas são difíceis de determinar no início. E as consequências da infecção podem ser graves, principalmente em pessoas com baixa imunidade. Os cientistas estão preocupados com esse micro-organismo, mas já estão desenvolvendo uma vacina que ajudou a derrotar o Candida auris em camundongos. Em breve, esperam liberá-la para humanos. A infecção ocorre através de fluidos humanos, sangue, saliva e escarro. Os fungos são um reino separado em nosso planeta, mas nem todos são ruins, e eles são necessários para sustentar a vida. Isso porque enriquecem o solo com substâncias valiosas e digerem as nocivas. Eles ajudaram as plantas a sair da água e a se adaptar à terra há milhões de anos. 90% delas não sobreviveriam sem os fungos. São organismos que parecem enormes redes de tubos especiais chamadas de micélio. Vemos apenas a ponta do iceberg, que são os cogumelos. O micélio não tem uma forma, pode se transformar, se mover por labirintos subterrâneos e mudar de rota. Há muitas informações sobre ele, mas este é um tópico para um vídeo separado. Entretanto, os cogumelos ficam deliciosos salteados em fogo baixo com cebola e manteiga. Bom apetite!